Fala galera, tudo bem? Aqui é o Guilherme novamente do canal Versus Leitura. Quero começar o vídeo de hoje fazendo uma pergunta para vocês. Já ouviu falar naquela frase, ser fiel a ti mesmo e não será falso com ninguém? Não? Agora, e essa ser ou não ser? Eis a questão. Essa eu acho que vocês já conhecem, né? Bem, é sobre essas duas frases que eu vou começar o vídeo de hoje. Na verdade, é sobre esse livro aqui, Hamlet, do William Shakespeare. Então, espero que vocês gostem. Pode rodar a vinheta. Bem, pessoal, tranquilo? Então, antes de mais nada, para quem não se inscreveu no canal, só começar aqui clicando no botão abaixo. Bem, se possível, já dá uma curtida no vídeo e também assiste os nossos outros vídeos aqui do canal Versus Leitura, tudo bem? Bem, vamos lá. O vídeo de hoje, como eu falei na semana passada e acabei de falar na vinheta, é sobre esse livro aqui, o Hamlet, do William Shakespeare. Ele é uma peça, tá? É um livro bem antigo, o Shakespeare ele tem praticamente uns 400 anos aí de sua morte, então é uma pessoa que influenciou a literatura inglesa e mundial com vários e vários contos e histórias, etc., como Romeu e Julieta e o próprio Hamlet em si. Bem, para quem está interessado, esse livro aqui é muito simples, tá? Ele é pequenininho, como vocês podem ver, ele tem 130 e poucas páginas. Ele não é tão caro, você encontra hoje várias versões de bolso, né? Nas livrarias, na internet, etc. E o vocabulário dele não é que é um vocabulário difícil, não tem palavra difícil aqui nesse livro. Na verdade, ele, por ser um livro narrado numa época muito antiga, ele vai ter um pouco de expressão muito melodramática, tal. O próprio Hamlet em si, ele é um cara muito depressivo, ele encara mesmo o luto da história. Então isso faz com que tudo seja numa filosofia, numa poesia, e para algumas pessoas pode ser cansativo, mas não é um vocabulário difícil, tudo bem? Bem, vamos lá. Hamlet, na verdade, ele é o filho, ele é o príncipe da Dinamarca, tá? O pai dele morre, e aí, em determinado dia, ele vê o fantasma do pai dele lá no reino, dizendo que, na verdade, ele foi assassinado pelo tio dele, que nesse momento está casado com a rainha, que é a mãe do Hamlet. Então, assim, pensa como ficou a cabeça desse cara. Ele tinha uma família perfeita, o pai dele era um excelente rei, de repente o pai dele morre, e depois o fantasma do pai dele aparece dizendo que o tio dele, que agora está casado com a mãe dele, foi quem mandou matá-lo. Complicado, não é? Se fosse um dia de hoje, estaria até no caso de família, imagine, tipo, tema de hoje, meu tio matou meu pai e casou com minha mãe. Quer dizer, é bizarro, mas poderia acontecer. Bem, vamos para a história. Então, quando isso ocorre, depois que o Hamlet descobre e tal, que o pai dele foi assassinado pelo tio, ele começa a despertar um sentimento de vingança. Então ele começa a unir alguns artifícios da época para fazer e para testar a reação do tio dele, para de fato entender se ele realmente matou o pai dele, ou se na verdade o fantasma, né, o espírito que ele viu do pai dele, se era um demônio. Né? Então naquela época a religião era muito forte, então ele sempre entra nesse dilema entre era enviado de Deus, o que estava acontecendo com o espírito do meu pai, etc. Enfim. Bem, ao longo da história você vai vendo que tudo começa a dar errado por conta da vingança em si, tá? Então no final do livro, lá no finalzinho, quando tem essa parte aqui da capa, aqui também é a frase ser ou não ser eis a questão, ele quer dizer pra gente que a que ponto a gente precisa chegar no nosso senso de insanidade, de loucura, para descobrir, para lidar com a realidade. Né? O Hamlet, na verdade, para ele conseguir comprovar tudo o que aconteceu com o tio dele, na verdade com o pai dele, desculpa, ele se finge de louco. Então ele começa a se fazer de doido para as pessoas, fingir alucinações, começa a discutir com as pessoas e ele coloca em xeque toda a questão e toda a estrutura do reino, como a corrupção, como em quem ele pode confiar no reino. Ele começa a questionar a própria essência da mãe dele, né? Então ele diz, por exemplo, poxa, minha mãe poderia esperar pelo menos meu pai esfriar, vamos dizer assim, para se casar com uma pessoa, e ainda ela escolheu se casar com meu tio. Então, assim,
tudo isso passa na cabeça dele e o fato dele se tornar ou fingir que tá louco é uma forma que ele encontra de conseguir encarar e descobrir a verdade. Então, o Shakespeare ele vai trazer pra gente essa questão, que o homem, quando ele tem a ignorância dele, tudo parece perfeito. Ele não enxerga nada, tudo vai ser legal, as pessoas são ótimas, o mundo vai ser um lugar melhor, ninguém é ruim com ninguém. E aí, nesse momento que ele começa a conhecer a verdade, quando ele começa a descobrir e a tentar manipular as coisas, por mais que ele tenha uma trágica história no final, ele descobre na verdade que, infelizmente, nem sempre é bom você ter conhecimento de tudo, né? E que na verdade as pessoas não são tão perfeitas como dizem ser, né? O mundo na verdade é uma peça, ele diz aqui, né? Porque ele coloca uma peça de teatro dentro do livro que também é uma peça. Então assim, você tem vários momentos em que ele faz esse tipo de intertextualidade, né? Então o livro é bem narrado nesse tipo de contexto, então você tem muito mais vocabulário, você tem muito mais as próprias falas dos personagens ditando o ritmo da história, então você não tem descrição de cenário, por exemplo. Então é um livro muito bacana. Esse livro aqui é praticamente obrigatório em alguns países, como na Inglaterra, por exemplo, para vários cursos de faculdade, etc. Eu li ele quando eu estava no ensino médio, foi uma amiga que me deu esse livro aqui. Então é isso, espero que vocês gostem. Afinal, questiono vocês, será que vale a pena a gente fingir que tudo é perfeito? Será que vale a pena a gente dar uma de louco e não ver a verdade, fingir que não existem pessoas ruins, que tudo vai acabar dando bem? Ou será que tem alguma forma, ainda como uma pessoa sensata, de você trazer a realidade para a humanidade? Enfim, para a semana que vem, como sempre faço, trouxe esses 3 aqui, Admirável Mundo Novo, como eu havia dito na semana passada. Esse aqui também que é muito bom, 100 Anos de Solidão, ok? E esse aqui que minha amiga emprestou, tem um filme dele também que eu já assisti, que é o Millennium, Os Homens que Odiavam Mulheres. Tá? Então são 3 livros bem legais, grandes, mas que trazem histórias muito interessantes sobre o ser humano. Bem, qualquer coisa, só chamar, só postar aí no vídeo e, como eu falei pra vocês, se inscrevam no canal, dê um like, qualquer coisa, a gente tá aí. Até mais, tchau, tchau!